Fizeram um comentário num vídeo com duas perguntas e eu vou ler esse comentário que diz o seguinte: narcisistas têm conhecimento que possuem essa patologia? Eles percebem que foram descobertos mesmo que a vítima não revele? Não, os narcisistas não têm conhecimento de que possuem a patologia. Porquê? Porque eles acham que todo mundo se comporta como eles. Eles acham que os relacionamentos com todas, ou com a maioria das pessoas, é na base de manipulação, de ataque, de destruição do próximo, etc. Os narcisistas acham que o mundo se comporta como eles. Portanto, eles acham, os narcisistas acham que eles são, que a maneira como eles se comportam, que essa maneira é a normalidade do comportamento humano. É a norma do comportamento humano. Eles só sabem da patologia se alguém lhes disser, alguém no sentido, um psicólogo ou um psiquiatra lhes disser que eles realmente possuem essa patologia. E mesmo assim, o psicólogo ou o psiquiatra tem que realmente mostrar todas as provas, os factos, os áudios das consultas que teve com o narcisista. Tem que mostrar ali tudo muito direitinho ao narcisista que realmente ele possui o transtorno de personalidade narcisista, porque tem que comprovar tudo muito bem comprovado, porque o narcisista não aceita o diagnóstico. Ok? Ou seja, os narcisistas, eles acham que todo o mundo se comporta como eles, tanto que vocês certamente já passaram pela experiência de vocês estar a tentar ajudar o narcisista e o narcisista interpretar isso como um ataque. Por exemplo, houve uma vez que quando eu estava com o meu ex-narcisista, com o meu ex, que é narcisista, depois do jantar eu decidi servir sorvete para mim. E ofereci sorvete ao narcisista. Ele aceitou, comeu o sorvete e depois de comer o sorvete ele começou a berrar comigo, a dizer que eu estava a dar-lhe sorvete porque eu queria que ele engordasse, que era para ele não atrair outras mulheres. Para além da questão porque é que ele quer atrair outras mulheres, também fica a questão de que ele é um adulto, ele é que tem que decidir se quer o sorvete ou não. Eu apenas ofereci porque eu não queria estar a parecer egoísta em servir sorvete só para mim e não para ele. Para a próxima vez eu serei egoísta, que é para não levar com os bollocks em cima de mim. Ou seja, os narcisistas acham que toda a relação com as pessoas é um ataque. E porquê que eles pensam desta forma? Porque foi assim que eles foram criados. Por mais que existam pessoas que digam que não, que os narcisistas nascem narcisistas, isso não é verdade. Os narcisistas são criados. Ser-se narcisista não é... o transtorno de personalidade narcisista não é uma deficiência mental. O transtorno de personalidade narcisista é exatamente aquilo que diz. É um transtorno de personalidade. Houve uma falha no desenvolvimento da personalidade dessa pessoa que acabou por se tornar narcisista na vida adulta. Ou seja, os narcisistas, eles sabem a diferença entre o bem e o mal. Só que eles escolhem praticar o mal porque é uma forma de autodefesa, porque como eles acham que todo mundo está a atacar, ele ataca primeiro, que é para se ficar superior aos outros, para ganhar no jogo de quem é que ataca mais. Ou seja, é um sistema de autodefesa. Ou seja, eles atacam para que as outras pessoas não ataquem a ele. Eles destroem as outras pessoas para que as outras pessoas não destruam ele. É um sistema de autodefesa porque foi assim que eles foram criados. Ou seja, o narcisista... como é que os pais do narcisista criaram o narcisista?
vou pegar um exemplo. Temos uma família, o pai e a mãe, que têm um filho, tem uma criança que mais tarde se tornou narcisista. O que é que aconteceu? Esse pai e essa mãe, eles eram, por exemplo, músicos. O pai era guitarrista, tocava guitarra, e a mãe cantora. O filho nasceu, o que é que eles pensaram? O meu filho vai servir a gente. Ou seja, os pais pensaram que a criança nasceu para servir eles. A criança nasceu para ser uma extensão dos próprios pais. O que estes pais pensam é que a criança não nasceu para ter uma personalidade própria e autónoma, para construir uma personalidade própria e autónoma, mas para servir. Os pais acham que esta criança nasceu para servir o objetivo deles, para lhes dar fama, dinheiro, etc. Então o que é que estes pais pensam? Ok, o filho nasceu, ele vai se tornar músico também, vai se tornar um grande pianista. E o que é que acontece aqui? Toda a vez que a criança se comporta como um grande pianista, os pais metem a criança num pedestal. Ela é a melhor criança do mundo, é o menino mais lindo, ele é super dotado, é um grande pianista, etc, etc. Se a criança porventura disser eu não quero ser pianista, eu quero ser veterinário, a criança é punida por isso. Porque a criança, na perspectiva dos pais, a criança não tem escolha, não tem opção de escolha em se tornar outra coisa para além daquilo que os pais querem. Ok? Se, por exemplo, a criança tem uma má atitude, se essa criança tem uma má atitude em, por exemplo, bater num outro menino, os pais ignoram, porque o objetivo dos pais tóxicos não é dar educação à criança, não é dar empatia, não é castigar a criança. Porque assim, por mais que as pessoas pensem que a gente tem que dar amor às crianças, com certeza que temos, mas é assim, se a criança se comporta mal, as crianças têm que ser punidas pelo mau comportamento que tiveram. Ok, custa punir as crianças, custa castigar as crianças, mas a gente temos que perceber que muitas vezes o sofrimento também faz parte do próprio crescimento humano e é assim que as pessoas acabam por aprender a empatia e por aprender a colocarem-se no lugar dos outros. É através do sofrimento. Ok? Custa, o sofrimento dói, custa para caralho, mas acaba por ser essencial ao crescimento de cada um, até mesmo durante a fase adulta, não só durante a infância, mas até mesmo a fase adulta, o sofrimento acaba por ser também essencial para a maturidade e para as pessoas amadurecerem e crescerem. Portanto, as crianças também devem ser punidas quando se comportam mal. E o que estes pais tóxicos não fizeram que a criança, eles não deram essa educação, essa empatia que a criança precisava. Ou seja, os pais não deixaram a criança ter uma personalidade própria, não puniam a criança quando ela se portava mal e apenas davam elogios à criança e encorajamento à criança quando a criança se comportava conforme aquilo que os pais queriam dela. Ou seja, é desta forma que os narcisistas são criados. E isto estamos a falar já que estamos a falar numa perspectiva de família narcisista, estamos a falar do dourado, ok? Porque assim, quando é o bode expiatório pode ser um grande pianista, cantor, guitarrista e pode tocar bateria até, que o bode expiatório há de ser sempre uma merda no ponto de vista dos pais. E é desta forma que os narcisistas se comportam com as vítimas, ou seja, os narcisistas, quando é o bombardeamento do amor, os narcisistas fazem o que eles espelham a vítima, eles fazem o que a vítima gosta, eles fazem o que a vítima quer, até atacarem a vítima, quando a vítima porventura se comporta de uma forma que eles não querem. Ou seja, narcisistas não têm conhecimento que possuem a patologia porque eles acham que a normalidade é a forma como eles se comportam. Existe um narcisista, certamente vocês já ouviram falar dele,
O nome dele é Sam Vaknin. Ele também faz vídeos sobre narcisismo. Que ele, só na segunda vez em que ele foi diagnosticado com o transtorno de personalidade narcisista, é que ele aceitou o seu diagnóstico. Isto porque ele esteve preso por fraude, etc. E ele queria saber porque que ele tinha tendências a cometer crimes. Mas só no segundo diagnóstico é que ele aceitou o próprio diagnóstico. Ele é um narcisista cerebral e ele possui as 9 características do narcisismo. Portanto, narcisistas não sabem que possuem a patologia. Deixa-me ler a segunda pergunta. Eles percebem que foram descobertos mesmo que a vítima não revele? Não. Quando a vítima percebe que a pessoa com quem está a lidar é uma pessoa narcisista, a vítima tem tendência a mudar a sua postura, tem tendência a mudar o seu comportamento. Os narcisistas não entendem que foram descobertos. O que os narcisistas entendem é que a vítima está a adotar novas formas de manipulação para manipular o narcisista, porque os narcisistas pensam que tudo é manipulação, tudo é uma forma de controlar dos seres humanos se controlarem uns aos outros. Portanto, eles não percebem que foram desmascarados, não percebem isso, eles apenas pensam que a vítima está a adotar novas formas de manipulação. Basicamente é isto, espero não ter faltado nada, mas não, eles não percebem que os narcisistas não sabem que possuem a patologia, porque eles acham que a normalidade é a forma como eles se comportam. Aliás, mesmo em situações em que os narcisistas estão a ser colocados contra a parede, em que, por exemplo, a vítima chamou a polícia, os narcisistas continuam a manipular, continuam a mentir, continuam a atacar quem está a tentar lidar com eles, mesmo atacando a polícia. Eu já vi um narcisista que a polícia estava a falar com ele e ele estava a tentar diminuir a polícia porque a polícia, a oficial, era uma mulher e ele estava a tentar denegrir a imagem dela por ela ser uma mulher. Gente, basicamente é isto. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.